Começando mais um Chablau! Meu nome é Yuri Danca. O meu é Thay Chagas. Aqui a gente fala um pouco sobre tudo. E sobre nada também. Pois é, sempre com convidados muito especiais. O de hoje vai dar o que falar, Tainara. Consulta grátis a gente vai fazer. Nossa, mas muito fácil. Ele é médico, ele é especialista em saúde integrativa, bonita essa palavra. Aprendeu hoje, né? Aprendi hoje, mas agora eu vou usar, meu filho do meio vai se chamar integrativo. E também em emagrecimento. Estamos falando de quem? Doutor Renan Botelho! Obrigado, gente. Obrigado, Yuri. Obrigado, Thay, pelo convite. Vamos ensinar muita gente sobre saúde, sobre emagrecimento e sobre essa saúde integrativa que você não sabia até agora. Né? Não sabia. Então você me explica pra quem tá assistindo o que é saúde integrativa. E o legal é que a gente estava conversando aqui antes, né? Você já aplica essa medicina integrativa há muito tempo, né? E você só não sabia desse termo. Não sabia. O que acontece, gente? A medicina tradicional, quando você tá doente, você vai no médico, é a medicina alopática, né? A medicina do remédio, que vai remediar algum problema que você tem. Agora, a medicina integrativa é aquela medicina que integra todas as medicinas. E aí vai depender do profissional. Tem profissional que se especializa só em algumas ou todas. Aí nós temos medicina Ayurveda, temos medicina chinesa, a medicina alopática, que é essa medicina tradicional. Aí tem prática ortomolecular, aí tem a parte da nutrição, porque a gente não pode desvincular nunca a medicina da nutrição. Né? O pai da medicina, a base que ele falava é assim, se quer ter saúde, é alimentação. Então a medicina e a nutrição, ao meu ver, nunca deveria ter sido desvinculada, né? Mas a gente vê hoje essa separação. Você vai, por exemplo, no endócrino, ele vai... Não todos, tá, gente? Não estou generalizando. Mas você vai no endócrino e quer te passar só um remédio para diabetes. Mas ele não te passa uma orientação nutricional. E aí fica dividido, sabe? E a medicina integrativa, a gente luta contra esse loteamento da medicina. O que é o loteamento da medicina? Onde um cuida do estômago, outro cuida do cérebro, outro cuida da perna, outro cuida da cabeça, outro cuida da energia, disposição. Só que tá tudo ligado, né? E quando a gente tem uma visão da medicina integrativa, principalmente base da medicina chinesa, a gente entende que cada órgão depende de outro para funcionar. Por exemplo, se você tem uma tireoide que não funciona, seu pâncreas e adrenal que produz o cortisol, que é o hormônio do estresse, eles começam a ficar sobrecarregados, porque estão todos ligados energeticamente. Se você tem um fígado que não é saudável, seu coração e rim começa também a ficar sobrecarregado, porque eles dependem energeticamente um dos outros. Então, isso é a medicina integrativa, olhar para o todo e fazer um tratamento individualizado, personalizado para cada pessoa. Boa. Eu já tô aqui. Não, é que eu assisto bastante esses cortes de vídeo e realmente eles falam, né, sobre o cardiologista cuida do coração, o neuro do cérebro e tal, e não dá pra desvincular uma coisa da outra, né? Não dá. Aquela frase, né? Você é o que você come. Você concorda então com essa frase? Nem sempre. Porque existem problemas que a gente não escolhe ter, sabe? Você acha que uma pessoa que tem um hipotiroidismo, ela escolheu ter o hipotiroidismo? Às vezes ela come saudável. Eu pego um monte de gente no consultório que come super saudável e chega lá com um fígado ferrado, entendeu? Que chega com uma tireoide ferrada, que chega sem memória, mesmo comendo bem. Então você fala assim, se você é o que você come, então se eu comer bem eu vou ser 100% saudável? Não necessariamente, porque hoje em dia, por exemplo, a gente estava conversando antes, né, Yuri, do magnésio. O magnésio a gente não consegue hoje em alimentação. Porque a gente não tem um solo aqui no Brasil, pelo menos, um solo vulcânico, que seria um solo rico em magnésio. Então, onde a gente teria magnésio? Folhas verdes escuras, de preferência. Só que não tem magnésio no solo. Então, essas plantas não têm magnésio. Você fala assim, nossa, doutor Renan, mas eu como um monte de planta, como um monte de legume, eu como um monte de coisa legal. Só que não sou saudável, vivo sem memória, vivo fadigada, dor no corpo, não tenho energia, não tenho disposição. Você tem que repor magnésio. Então, não necessariamente você é o que você come. Hoje em dia, cabe muito. Claro que você é o que você analisa de forma integrativa junto com alimentação, junto com suplementação. E isso vai te fazer ser uma pessoa com muita saúde. Então, naquele nosso exame de sangue, a média do magnésio, ela já é baseada nessa nossa falta ou não? Vamos lá. É muito bom a gente falar sobre essa questão de exame, sabe, Thay? Por quê? Porque quando a gente dosa os minerais, principalmente minerais, a gente vai dosar magnésio, minerais e vitaminas, principalmente os minerais, vamos falar do magnésio. O magnésio, os minerais, eles ficam depositados nos órgãos. Eles ficam depositados no seu estômago, no seu fígado, fica depositado nos tecidos. Então aquele magnésio que está circulante na corrente sanguínea,
ele é um magnésio essencial para algumas coisas ali da corrente sanguínea, mas não necessariamente quer dizer o quanto de magnésio você tem no corpo. Então hoje, como que você teria que fazer para uma análise, por exemplo, desse magnésio? Que não existe, ninguém faz. Teria que fazer ali, por exemplo, uma biópsia de algum tecido para ver a fidedignidade disso. Mas a gente repõe, entendeu? Porque aquele valor do sangue ali para mineral não é fidedigno. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Boa. Açúcar, ele é considerado um dos grandes vilões aí de várias coisas. O que você tem a dizer sobre o açúcar? Então, ele é um dos grandes vilões, mas ele não é... Ele é um vilão que a gente consegue amansar ele, entendeu? Se a gente fizer um acordo com ele, entendeu? Normalmente, os grandes vilões, eles aparecem em todas as tramas de filme, de novela, porque eles são o antagonista, porque eles querem alguma coisa que o protagonista tem. Então, o que a gente precisa entender? O açúcar, sim, ele quer estar presente. Ele vai te dar prazer, ele é gostoso. Quem não gosta de chocolate, gente? Quem não gosta do pudim, por exemplo? Ontem mesmo, né? Ontem tava lá com minha mãe, almoçando no final de semana e, cara, pô, tinha pudim, tinha torta de sonho de valsa que minha tia fez, tinha pavê de Nutella, sabe? Como é que você não vai comer isso? Então, o que é a questão? Se a gente viver com equilíbrio, eu sempre gosto de falar da regra 90-10, em que 90% saudável e uns 10% de permissão. Isso não vai afetar nada. Então o açúcar, sim, se você comer em grande quantidade, vai sobrecarregar fígado, vai aumentar a insulina, vai aumentar nível de glicose, vai aumentar a gordura visceral, né? Dentistas falam, né? Açúcar está diretamente ligado à cárie. Então, assim, tem muitos problemas, mas depende da quantidade, certo? Então, por exemplo, muita gente fala assim, sou totalmente natureba, não como nada de açúcar. Mas eu tomo um kombucha, eu tomo um kefir. Tá, ok. Talvez foi algum tipo de açúcar, dependendo de onde você comprou esse produto, na fermentação. Então a gente pode utilizar açúcar de forma muito controlada, porque causa dependência química. Só pra vocês terem noção. O açúcar, a gente vê um monte, né, de gente falando que açúcar vicia mais que cocaína. Mas por que vicia mais que cocaína? Porque se liga no mesmo receptor no cérebro, que é o receptor D2, que libera dopamina. E a dopamina é o hormônio do prazer, gente. Só que o que é o problema da dopamina? Ela é traiçoeira. Por que você come um chocolate, daqui a pouco você quer mais chocolate? Porque você comeu chocolate, açúcar liberou dopamina e aí te deu prazer, né? Ai, que delícia. Só que a dopamina é assim, é uma faísca. Veio e cai. A hora que cai, você quer mais sensação de dopamina. Por isso que você pega uma pessoa lá que utiliza alguns tipos de drogas que liberam bombas de dopamina, ela fica viciada naquilo, porque ela vai querer sempre a sensação da dopamina. Por isso você tem que tomar muito cuidado ao associar o docinho, por exemplo, na TPM. A mulher entrou na TPM, precisa do chocolate. Só que essa mulher, ela ouve a mãe dela, desde que ela é criança, a mãe entrava na TPM e precisa de um chocolate. Instalou aqui no cérebro. A hora que ela começa a entrar na TPM, minha mãe tratava essa TPM, tratava, né, entre aspas, tratava essa TPM com chocolate, preciso também. Então você começa a gerar um padrão de comportamento que seu cérebro entende que toda vez que você está triste, toda vez que você está feliz, toda vez que você entrou na TPM, esse padrão de comportamento se repete e aí o seu cérebro pede o açúcar, porque ele sabe o que libera a dopamina. Porque toda dor que você tem, você libera uma bomba de dopamina, traz uma calma, né? Ai, que delícia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o açúcar nesse sentido. Tanto é que é muito legal a gente falar sobre açúcar, quando uma pessoa vai tirar o açúcar, principalmente quem está viciado, dor de cabeça, fadiga, irritabilidade, mau humor, dá tremedeira. Por quê? Abstinência é igual droga. É uma abstinência de fato, entendeu? Então o açúcar pode em momentos pontuais. Beleza, quantidade controlada dentro desses 90-10. Mas que fique claro, tá acima do peso, tá gordinha, a gente tem que cortar o açúcar, por quê? Provavelmente você tem alguns problemas metabólicos, de glicose alta, de colesterol, de resistência insulínica. Mas tô falando aqui de resistência insulínica, talvez o pessoal nem sabe o que é resistência insulínica. Insulina é o hormônio que sobe quando a gente come carboidrato. Só que se sobe muito, te faz engordar mais rápido. Então preciso tirar. Quem quer emagrecer, a gente precisa controlar o açúcar, porque senão continua na dependência, aumentando a insulina, aumentando a glicose, sobrecarregando o fígado e o colesterol. Porque o colesterol não é gordura não, tá, gente? Que sobe. Meu Deus, pera aí, calma aí, agora essa pergunta. Não, então você vai tirar a minha pergunta. O chocolate meio amargo.
Bom, ótimo. Ele é traiçoeiro também ou não? Não, ótimo, porque eu ia até complementar sobre isso, tá, Thay? Ótima pergunta. Uma técnica que eu sempre passo para quem quer controlar a vontade de doce é você comer um chocolate 75%, 85% cacau. Por quê? O amargo, quanto mais amargo, melhor para controlar a vontade de doce. Porque o amargo, quando encosta na língua, inibe a papila gustativa do doce. Então, quando você está com muita vontade de doce, pega um quadradinho de chocolate 85% cacau, você vai ver que vai acabar com a sua vontade de doce. E aí, daqui a pouco você cria um novo hábito. Deu vontade de doce? Você vai no chocolatinho, você começa a ter prazer com aquele chocolate 85%. Essa é muito legal. Agora está liberado. Você falou que colesterol não é gordura. Só que, pô, a gente aprendeu na vida que... Não, peraí, você tá comendo a picanha com a gordurinha, o seu colesterol foi... colesterol alto. Foi nas alturas. Aí você vinculou o açúcar. Você falou açúcar, aí você fala colesterol. Oi? É, exatamente. Muito legal. Legal a gente falar isso, né? Nem sei se a gente pode falar mais ou menos datas, mas ontem foi o Dia das Mães, o dia hoje que a gente tá aqui, né, no programa com vocês. Aí minha mãe chegou ontem e falou assim, Renan, eu fiquei indignada. Porque minha mãe se acha médica, né? Porque é assim, normalmente os pais de médicos, eles se acham médicos também, né? Porque ouvem de orelhada algumas coisas e começam a dar palpite na vida de todo mundo. Aí de repente chegou uma mulher, tava na fila do açougue, né? E aí ela viu uma senhora falando assim, olha, mas limpa bem essa carne porque meu médico falou pra cortar gordura que o meu colesterol tá alto. Aí minha mãe falou assim, não senhora, pode comer essa carne com gordura, isso aí não aumenta colesterol não, meu filho falou. Ela falou assim, mas quem é seu filho? Aí, o doutor Renan, olha o Instagram dele, já passa o Instagram pra todo mundo. Mas o que a gente tem que entender? Ela falou assim, aí, né, às vezes fica até inconveniente, a pessoa não entende, mas essa até acatou, falou, é verdade, vou ver. O que acontece? Quando a gente pega a palavra colesterol, gente... Primeiro, quando a gente fala colesterol, o que vocês imaginam? Não imagina uma bolinha de gordura? Não vem na cabeça uma imagem de... Total. Eu tô com colesterol no sangue. Não vem aquela imagem, um monte de bolinha amarela correndo ali na corrente sanguínea? O que vem na minha cabeça é que se eu fizer um corte, vai vazar catupiry. Que vai vazar catupiry, né? Amarelo. Não, gente. Meu Deus do céu. Desculpa, doutor, ele é meio inconveniente às vezes. Não, de forma nenhuma. Mas, ó, aí o que acontece? Quando a gente pega a palavra coli, vem de vesícula, éster e ol, se a gente lembra lá da escola, da química, é álcool. Lembra lá que o final éster e o ol uma característica, uma caracterização de algo que é um álcool. Então, se a gente entende, peraí, o colesterol não é uma gordura, não é um lipídio, tá? Ele não é uma gordura, ele é um álcool. Como que a gente faz cachaça? Fermentação do açúcar da cana que vira o álcool, que vira a cachaça. Exato. Como que você faz o vinho? A fermentação lá dos açúcares da uva que fazem o processo de vinificação. E como que a gente então produz esse álcool, essa molécula de álcool no nosso corpo? Carboidrato. Simples. Então eu não preciso nem ir muito longe, é só a gente pegar a definição da palavra colesterol, é uma molécula de álcool. Daí você pega... Todo mundo aqui tem uma avó, né, que tem um colesterol alto e foi no médico, ele falou, não, come mais gordura. Gente, idoso não come carne direito. Você já vê idoso? Pega um pedacinho de carne assim, ó, não gosta, não come. Já não come gordura. E vai no médico e fala assim, você tem que parar de comer gordura. E o colesterol continua alto. Aí ele volta no médico, o que o médico fala? Seu caso é genético. É muito fácil, né, culpar a genética. Só que na verdade não. Ela tirou a gordura... Tirou o queijo, mas continua comendo bolachinha de água e sal, né? Creme cracker, pão, rosca, bolachinha de nata. Minha avó era assim. Minha avó falou assim, meu colesterol é genético, Ana. Aí tava lá, não comia nada, mas o almoço dela era... Lá em Minas a gente fala angu, né? Vocês falam polenta, né? Mas a diferença do angu e da polenta é que o angu nosso lá não tem tempero. É zero tempero, é só a farinha lá e vira aquela maçaroca. Eu vou arrumar briga com os mineiros, mas eu não gosto muito do angu. Tanto é que fui lá pra casa agora, nesse final de semana. Falei, mãe, quero comer frango com quiabo. Mas faz o angu temperado, tá? Não quero sem tempero. Ela, ai meu Deus, tem que fazer 2, então faz 2, não interessa. Mas o que acontece? Aí você pegava minha avó, comia o arroz branco, o angu, que é farinha. Aí no café da manhã, um pedaço de pão, bolachinha à tarde e colesterol alto. Quando a gente começou a mudar, eu falei, não, vó,
Vamos começar a fazer um ovinho mexido de manhã com... Pode até colocar uma colherzinha de tapioca, que é farinha também, mas vai ter uma carga de proteína legal. À tarde vamos fazer uma vitamina mais interessante e tal. Baixou o colesterol. Ela falou assim, nossa, minha dieta tá funcionando. Eu falei, não, você tava comendo só farinha antes. Então o que faz aumentar o colesterol, gente, é carboidrato, não é gordura. A gente aprende errado. E existe alguma coisa que auxilia a diminuição do colesterol sem ser o corte do carboidrato? Vamos lá, exercício físico ajuda muito a baixar colesterol, mas existem, né, algumas vitaminas que ajudam no controle de colesterol. Por exemplo, a própria vitamina D pode ajudar a baixar colesterol. Tem a niacinamida, que é a vitamina B3, numa dose mais alta. Niacinamida abaixa colesterol. Também alguns estudos mostram que doses mais altas de vitamina C e coenzima Q10 também podem abaixar colesterol. Certo? Mas o mais importante, também não adianta você se entupir de vitamina D, se entupir de niacinamida se você não fizer dieta. Então você tem que tratar a causa raiz. Se o seu problema de colesterol alto é a alimentação, não adianta tampar o sol com a peneira. A gente tem que ir direto na causa raiz. Porque senão a gente começa a agir de uma forma como esses médicos tradicionais agem, que é só remediar sem ir na causa raiz. Quando a gente falou sobre a medicina integrativa, né, como... tem que ter um médico que olha como um todo. Vamos dar um exemplo de antidepressivo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir a gente, que estão assistindo a gente, usam antidepressivo, usam remédio para ansiedade. Aí eles vão no psiquiatra, falam assim, tô deprimida, tô para baixo, não tô bem. Primeira coisa que ele faz, vamos entrar com esse remédio aqui que tem menos efeito colateral. Só que esquece que a serotonina, que é o hormônio da felicidade, é produzida no intestino. Então o que adianta? Você vai lá no médico que te passa só o antidepressivo, mas não olha para o intestino, porque esses remédios antidepressivos aí que o pessoal toma, eles fazem a serotonina ficar mais disponível no sangue, por isso que o povo fica bem. Mas se o intestino que produz a serotonina, por que um psiquiatra não é ensinado a tratar o intestino de alguém? Porque só por isso já livraria muita gente de remédio, só de tratar o intestino. Eu pulei, né, do colesterol só pra recapitular. Continua. Mas tá ótima a linha. Assim, eu pulei do colesterol só pra vocês entenderem que tratar de forma superficial é muito fácil. Você chega no médico, ele faz uma consulta com você de 15 minutos, ganha o dele e te passa só um remédio. Aí chega lá uma mulher com o intestino preso, na fase pré ou pós-menopausa, com os hormônios alterados, pra baixo, sentindo feia, acima do peso, com a autoestima não tá legal, com a libido sexual baixa, e conta tudo isso pro médico, ele fala assim, você tá com depressão. Aí te passa uma fluoxetina, te passa uma sertralina, que são os primeiros medicamentos de entrada, bupropiona, aí passa isso. E a pessoa vai, deu uma melhoradinha. Aí fala assim, porque a gente tem que ajustar a dose do seu remédio, vamos dobrar a dose então? Aí dobra. Aí ela fala assim, melhorei, mas eu tô meio estranha. Acho que a gente tem que acrescentar um terceiro remédio. E assim é a medicina tradicional. Hoje tá mudando muito, né? Porque com a informação que a gente tem hoje de rede social, a gente não pode crucificar todos esses médicos também, porque tem muita gente abrindo a cabeça. Por exemplo, outro dia, recebi uma mensagem de um médico, enfim, X. E ele falou assim, olha, eu tinha muito preconceito com tratamento, com reposição de T3 de tireoide. Abominava isso, falava mal. Só começou a chegar tantas pessoas no meu consultório que utilizavam T3 e a vida mudou, que eu fui atrás e aprendi. Então, a gente tem que entender que as coisas estão mudando, vai abrir a cabeça de muitos profissionais, a gente tem que ter paciência, enquanto isso a gente leva pedrada, leva hate desse povo, mas sempre fazer essa corrente para as pessoas entenderem que é muito mais sobre, muito além do que só remediar, a gente tem que tratar de forma muito mais profunda a saúde, ir lá na causa raiz. Devo repor T3 da tireoide? Bom, depende, se você tiver um hipotireoidismo, sim. Porque o que a gente tem que entender? Só para o pessoal entender. Se a gente fala só, devo repor T3 para tireoide, é muito vago, vamos contextualizar, né? Quando uma pessoa tem uma tireoide que não funciona, o hipotireoidismo, ela vai lá no médico e ele passa a levotiroxina. Aí tem vários nomes, Puran T4, Synthroid, Eutirox, Levoid, que são marcas desses medicamentos. Esse medicamento é o T4. Só que a tireoide tem dois hormônios principais, o T4 e o T3. Peraí, se a minha tireoide não funciona, qual que é o sentido de eu repor só o T4? E o T3 não serve para nada? Então esse é o ponto, a gente tem que começar a ser mais crítico, sabe? Se perguntar um pouco mais.
Daí os médicos falam, a gente aprende assim na faculdade de medicina, que o T4 que você toma, ele converte em T3. Então, teoricamente, não precisa repor o T3. Só que o T3 é o hormônio que vai te dar energia, disposição, melhorar a unha, melhorar a pele, cabelo, vitalidade. Todas as células do nosso corpo tem um receptor pro T3, gente, de tireoide. Só que a gente aprende na faculdade que não precisa. Mas hoje a gente sabe que esse T4 que o pessoal toma, no máximo até 2% dele converte em T3. Só que o nosso corpo precisaria que 25% convertesse. Isso não acontece. Então você tem que complementar com o T3. Então quando a gente coloca um T3, repõe junto, né? Junto, T4, T3, a pessoa muda, ela recupera a vida, recupera energia, vitalidade, disposição, emagrece, felicidade, libido sexual. Aí a pessoa vai no médico, ele tem coragem de falar, é porque isso te acelera. Não, querido. Isso está só sendo regulado, entendeu? Então, sim, quem tem hipotireoidismo, quem tem disfunção tireoide, tem que repor o T3. Doutor, e como você... Vou te fazer 2 perguntas de uma vez. Como que você aplica tudo isso no seu programa de emagrecimento feminino e por que você escolheu o público feminino para trabalhar? Ótima pergunta. No começo, gente, porque eu recebo hate de homem, assim, absurdo em rede social. Monta o programa para homem. Recebemos ontem, gente, ontem não, foi quinta-feira, um e-mail desse tamanho de um cara falando assim, você é preconceituoso com os homens. Eu posso depois até mostrar pra vocês. Você tem preconceito, você faz segregação, você só atua com mulheres, isso é um absurdo. E assim, grosso mesmo. Grosso mesmo. A gente ficou tão horrorizado, que foi a primeira vez que isso aconteceu, mas em rede social sempre pedem. Mas no começo, gente, lá em 6 anos atrás que eu comecei a trabalhar de forma mais assídua com o público online. Meu programa, eu tinha um programa para homem e para mulher. Todos os homens que entravam não faziam. Falei assim, pra que eu vou ficar dando murro em ponta de faca com esse povo aqui? Aí eu comecei a entender o perfil do homem. Claro que isso é uma época pré-pandemia, né? Tudo depois da pandemia mudou. Inclusive a relação, independente de ser homem ou mulher, com produtos digitais. Então a relação mudou com o produto digital. Mas isso é uma época pré-pandemia. Nem as mulheres acreditavam muito em coisa online, sabe? Tinha medo. Sim. Vou cair num golpe e tal. Então, eu comecei a criar. Então, eu tentei, fiz 6 turmas num programa de emagrecimento com homem e mulher. Só que os homens não faziam. Sem brincadeira, não teve um. Toda turma tinha em torno de 30% era homem. Não tinha um homem que fazia. No final, eles nem respondiam nossa pesquisa de desenvolvimento e tal. Então, eu falei assim, cara... a gente precisa queimar pontes para ter sucesso. Era um medo, né? Porque imagina, você cortar pela metade um público, né? Se hoje você pega ali meu Instagram, tem 5,5 milhões de pessoas. 97% é mulher. 97% do meu Instagram é mulher, das minhas seguidoras. Então você pode ver, minha linguagem ali, não que eu estou excluindo os homens, tudo que eu falo ali serve para os homens, de vitaminas, de antioxidantes, servem para os homens. Mas você pode ver, eu tenho que conversar com aquele público, com o meu maior público. Sim. Daí eu fui me especializando em emagrecimento feminino. E eu vi que a questão do emagrecimento para a mulher é muito mais dolorosa, envolve muito mais questões do que para o homem. E eu falei assim, peraí, não dá para atirar para todo lado. Vamos pegar esse público e vamos cuidar muito bem dele, sabe? E aí eu me apaixonei. E depois que eu comecei a falar assim, olha, é só para mulher, o negócio foi um sucesso. Porque imagina você, Thay, você vai fazer uma sessão de terapia em grupo. Só que você tem questões ali íntimas, femininas, e nesse grupo tem alguns homens. Talvez você se sentiria constrangida de contar. Então eu criei ali uma comunidade feminina que elas sabem que só tem mulheres ali dentro. Eu sou o único homem ali dentro. E aí elas têm liberdade para contar. Falam problemas da menstruação, problema da gravidez, questão de dificuldade de relação sexual com o marido e tal. E daí a gente criou esse ambiente. Antes não tinha, quando tinha homens. E aí eu entendi, peraí, criei essa comunidade forte que vai recuperar saúde junta. Então meu objetivo hoje é com mulheres. E aí, respondendo sua pergunta, como que você trata tudo isso dentro do seu programa de emagrecimento? Porque o meu programa de emagrecimento hoje, não é porque é meu, tá, gente? Mas é o único que trata os hormônios, analisa exames, e eu tenho toda a parte nutricional e tem a parte do cuidado com a mentalidade.
Porque todos os outros programas, eu falo isso porque eu já entrei em todos, tá? A gente stalkeia, né? Tem que ver o que tá acontecendo. Todos ou é só nutrição, ou nutrição com parte de mentalidade, ou mentalidade, o que é incrível, mas no meu programa a gente tem todo o suporte. Eu tenho meu time de nutricionistas que estão ali dando suporte, tem dieta semanal, tudo direitinho, mas o mais importante é, eu analiso o exame de cada uma delas. Eu analiso e passo o tratamento para cada uma delas. E aí a gente tem todo o termo ali de telemedicina, então elas passam pela telemedicina. Isso, depois de pandemia, que foi permitido, né? Então depois de pandemia, cara, esse negócio é poder fazer uma consulta online, isso revolucionou o mundo, sabe? Porque imagina uma mulher que estava lá numa cidade no interior, lá do Mato Grosso, que não tem um médico, um nutrólogo, que não tem um médico integrativo, que não tem, às vezes, um endócrino de uma linha mais funcional, não tem um nutricionista de uma linha mais integrativa, funcional também. O que ela ia fazer? Ela ia ficar limitada. Então, democratizou muito, sabe? E eu falo que é muita questão de propósito. Eu era apaixonado com o meu consultório. Então, fui lá, montei um consultório lindo, né? Vinha gente... Antes de eu começar com online... minha agenda já era lotada assim, com 6 meses de espera, porque lá na minha região eu era o único que tinha essa linguagem. Então é diferente, começa a tratar de uma forma diferente, o pessoal interessa. Vinha gente de mais de 30 cidades e tal. Só que é muito louco essa questão de propósito, porque o local onde você atinge mais pessoas, normalmente é o local onde Deus, o universo, energias, enfim, o que vocês querem chamar, te puxa, sabe? E chega um momento que você tem que fazer uma escolha. E aí, recentemente, eu fiz a escolha de encerrar totalmente o consultório, porque meu propósito estava atingindo muito mais pessoas ali no digital, e é assim que a gente trata. E mesmo tendo um programa, uma comunidade de mulheres, você trata individualmente cada uma? Exatamente. A questão da base hormonal metabólica individualmente. Individualmente a base hormonal metabólica. Por quê? Os seus hormônios são totalmente diferentes da sua colega. E aí, todas elas ali dentro da plataforma recebem também um monte de... Tem aulas pra você sair dali independente, pra você não precisar depois voltar mais em profissionais de emagrecimento. Porque você vai ter a sequência ali pra vida pra você seguir, sabe? Tem tudo isso pensado. E estou fazendo regime, estou malhando e não perco peso. Onde tá o erro? Nos hormônios. Na base hormonal metabólica. Quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres vão lá, se matam na atividade física, fazem dieta, mas não conseguem ter o corpo? O que a gente tem que entender? Os seus hormônios são muito mais importantes do que dieta, do que exercício. Dieta, exercício. Dieta é fundamental. Mas você consegue emagrecer sem fazer atividade física? Sim, você não precisa de atividade física para emagrecer. Desde que você tenha um metabolismo que funcione e uma dieta pensada para o emagrecimento. Isso é fato. Eu tenho alunas que emagrecem 15 quilos em 45 dias na menopausa sem fazer um exercício. Mas por que isso é possível? Vamos pensar. Quais são os principais hormônios que bloqueiam o metabolismo? A gente tem a tireoide, a gente tem a insulina, que é o hormônio que sobe o carboidrato que a gente conversou, que se aumenta muito, estimula a gordura. A gente tem o sono, quem dorme mal, dificuldade de emagrecer. Quem tem intestino preso, dificuldade de emagrecer. Quem tem alteração de cortisol, que é o hormônio do estresse, dificuldade de emagrecer. Existem vários outros, mas vamos falar esses aqui são os principais. Uma pessoa que tem o hipotireoidismo e não repõe T3, o metabolismo fica 25% abaixo. Desculpa, até 50% abaixo. Então, você tá lá se matando na atividade física, fazendo uma dieta legal com um profissional, só que você esqueceu de repor um T3 que pode deixar seu metabolismo 50% abaixo. Ou seja, não tem dieta que vai fazer um déficit calórico. Porque para perder peso você tem que comer menos do que seu corpo gasta. E aí quando você tem um problema de cortisol, você é muito estressada, ou cortisol muito alto ou muito baixo, seu metabolismo pode cair 25%. Se você dorme mal, o que a gente pode ver? É muito legal isso. Na minha história de vida, né, quando eu comecei a trabalhar há mais de 10 anos atrás, primeiro eu comecei trabalhando em 20 comunidades da zona rural. E ao mesmo tempo eu era médico, eu não tô mudando de assunto não, tá, gente? Tô só acontecendo... minha cabeça é assim, eu pulo, né? O que tem a ver a zona rural? Atendi em 20 comunidades da zona rural e eu atendia numa fábrica que é a Magnete Marelli, que produz amortecedor. E eu era o médico do trabalho lá. E aí a gente começou a observar. Eu estava na época começando a fazer nutrologia e prática ortomolecular. E eu falei, cara, esse povo que trabalha à noite, tudo barrigudo. Comparado. E aí a gente fez desenvolveu um projeto. A gente começou a ver circunferência abdominal de todo mundo. Era uma fábrica com
600 funcionários, uma coisa absurda, sabe? E a gente começou a medir a circunferência abdominal de quem trabalhava à noite e de quem trabalhava de dia. E a gente via a alimentação deles era parecida. Muito parecida. Só que o índice de sobrepeso em quem trabalhava à noite era 70% maior. 70%. Então só por isso a gente sabe, quem dorme mal, quem tem trabalho noturno, vai diminuir o metabolismo em até 25%, altera níveis de cortisol, testosterona, GH, que diminui o metabolismo. Não vai deixar queimar gordura. E aí tem outro ponto, né? Outro hormônio, que é a insulina. Quem está acima do peso e tem barriga, gente, tem resistência insulínica. O que é resistência insulínica? Imagina, uma pessoa lá, 20 anos atrás, mais magra, comia um pão, tinha que produzir um tanto de insulina para dar conta desse pão. Só que hoje, como ela tem resistência insulínica, ela come o mesmo pão e tem que produzir 2, 3, 4, 5, 6 vezes mais insulina do que precisa para dar conta desse pão. Quanto mais sobe a insulina, mais engorda. Então, por exemplo, aí você fala pra mim, né, Yuri? Olha, por que a pessoa faz atividade física, faz dieta e não emagrece? Ela tá lá fazendo atividade física. Ela faz uma dieta. Aí qual dieta? Vamos supor que essa dieta é aquela dieta tradicional. Meio pãozinho francês, o almoço 2 colherzinhas de sopa de arroz com feijão, à tarde 2 bolachinhas creme cracker, água e sal com manteiga, à noite 2 colherzinhas de arroz com feijão e carne. É pouco. É pouco. Só que todos os carboidratos que ela comeu aumentam a insulina. Entendeu? Então, dependendo do tipo de alimento que você come, vai aumentar a insulina. Quer ver um outro exemplo dessa questão de insulina? Se a gente pegar um brigadeiro e uma maçã, os dois têm a mesma quantidade de caloria. Sabia? Um brigadeiro e uma maçã têm a mesma quantidade de caloria. Eu posso comer só brigadeiro agora? É aí que eu vou chegar. Sabe por quê? Por que o brigadeiro engorda mais do que a maçã? Porque não é só caloria que importa. Porque o brigadeiro é açúcar, vai causar pico de insulina em quem tem resistência insulínica, então você não engorda só por caloria. Você engorda também por um mecanismo hormonal do alimento. Então por isso que muita gente fala assim, nossa, antigamente eu comia o mesmo tanto que hoje eu engordo muito mais fácil. Porque pode ser que existe esse componente da insulina que está subindo. Por isso, Yuri, esses problemas hormonais bloqueiam o emagrecimento de qualquer pessoa, independente de atividade física, independente de dieta. Entendeu? Então a gente tem que pensar na relação hormônio e queda de metabolismo. E aí quando a gente cuida, por isso que eu falo, quando eu falo, as pessoas não acreditam, né? No meu programa de emagrecimento, que é o PF 360, eu falo assim, é possível você emagrecer até 20 quilos em 45 dias, de forma natural. E toda turma, nós temos várias alunas que emagrecem 18, 19, 20. Na última a gente teve um que em 21 quilos em 45 dias. E você vai ver, elas, com a dieta que eu passo ali, elas comem mais do que comia antes, só que a gente regula os hormônios. Aí o metabolismo volta a funcionar, entendeu? E o que você quer dizer com forma natural na hora de emagrecer? Forma natural é com alimentação. Se for preciso de alguma fórmula, alguma coisa, são vitaminas, antioxidantes. Sem remédio. 0 remédio. Porque quando a gente fala de um emagrecimento desse padrão, as pessoas acham qual remédio você está tomando. Aí tem vários, né? Tem Ozempic, tem Saxenda, Victoza, Orlistat, Sibutramina, Fepramona, Feproporex. Isso é o 100% natural. Repondo o que precisa ser reposto para o seu corpo trabalhar para você. E pra que eu vou entrar na academia, sei lá, ir atrás disso, se tem o Ozempic hoje? Então, a pessoa que pensa no Ozempic como uma solução, ela é uma pessoa imediatista, né? Ela vai engordar de novo. Por quê? Se ela vê o Ozempic como a solução mais fácil, a pessoa que busca o caminho, o atalho mais fácil, ela pode encontrar alguns problemas no meio do caminho, né? O Ozempic é o problema. O que ele faz? É um medicamento que faz o povo emagrecer. Mas por que isso é estatístico, tá? Comprovado. Mais de 90% das pessoas que utilizam o Ozempic têm o reganho de peso. Por quê? Por que ele tira a fome? Ele não tem uma ação inibidora de apetite. Ele diminui a velocidade com que seu estômago esvazia. Então todo mundo toma Ozempic, fica enjoo, fica cheio, sensação de cheio, com a bola no estômago. Sempre falam assim, porque diminui a velocidade com que o estômago esvazia. Só que quando você está sempre com o estômago cheio, existe um hormônio, que é a grelina, que é o hormônio da fome, fica bloqueado. Peraí. Ela tem o cérebro, né? Entende se o estômago está muito cheio, ele não
manda o comando de produzir a grelina, que é o hormônio da fome, para te dar fome. Quando seu estômago esvazia, chega o cérebro fala assim, opa, esvaziou o estômago, vamos ativar a grelina para dar uma fominha. Então, quando você usa essa substância, esse hormônio grelina fica muito bloqueado. E todo hormônio que você bloqueia por muito tempo, a hora que você tira as amarras desse hormônio, por exemplo, tirei o Ozempic, ele vai ter uma hiperestimulação. Entendeu? Então esse efeito, esse feedback negativo que a gente fala, sabe? Que abriu a porteira para fome. Então a pessoa não consegue controlar depois. E ela engorda com mais facilidade porque ela não tem controle sobre a fome. É inconsciente aquilo. É inconsciente. Então ela fala, vou ter que ficar dependente do Ozempic para sempre. E a gente tem que pensar em algumas outras questões, né? Efeitos colaterais, enjoo, dependência. Vários casos de gente, queda de pressão, tontura. Imagina, você está dirigindo, um medicamento faz isso com você. Existem pessoas que não sentem nada. Existem pessoas que ficam super bem com a medicação. Mas a gente tem que pensar no pós. E o pós, o que a gente vai fazer com um medicamento desse? Sabe? E não se sabe os efeitos nocivos dele a longo prazo, porque é uma medicação nova. E aí você quer ser rato de laboratório? Entendeu? Mas o que você falou. E a pessoa que toma o Ozempic, ela busca o caminho mais fácil. Mas esse caminho mais fácil, ele tem um preço. Que pode ser o reganho de peso ou até mais depois. O que vai piorar celulite, estria, né? Efeitos psicológicos, depressão. E assim, é complexo. E ficou conhecido aí um tal de efeito cabeça de Ozempic. O que causa a cabeça de Ozempic? Por que um monte de gente tá falando, é isso, olha, esse aqui também, ficam fazendo fotos comparativas antes e depois. Sim. Mas é claro, a pessoa que viveu gordinha por muito tempo, a estrutura do rosto dela muda. Só que a hora que você usa o Ozempic, você para de comer e tem um emagrecimento... nem sempre é rápido. Por exemplo, a gente fala aí da Mayara, né? Teve um emagrecimento muito rápido. Aquele emagrecimento dela foi um período de um ano, mais ou menos. Ela veio perdendo e de repente apareceu super magra e tá emagrecendo mais. Segundo ela, né? Segundo ela, enfim. Mas a cabeça, você não vai emagrecer também o rosto rápido, né? Só que o que é o problema? Existe o rosto de Ozempic. A cabeça de Ozempic, a pessoa emagreceu muito rápido, você fica lá com o cabeção mesmo, viu? Mas existe o rosto de Ozempic, que é uma consequência posterior, porque primeiro você perde ali a gordura corporal, aí você fica sem comer, perde massa magra se você fica sem comer, e aí dá aquela sensação de, nossa, atrofiou mesmo, e aí o rosto, não acontece isso. Só que depois, no segundo momento, você começa a perder gordura do rosto. E aí essa gordura do rosto, imagina, você engordou, a pele estica. Nem sempre, dependendo da sua idade, essa pele retorna. Então você começa a ficar com aspecto envelhecido, que aí a gente chama de rosto de Ozempic, que é esse aspecto envelhecido do rosto, depois num tratamento desse. Mas não é que o Ozempic vai aumentar a cabeça, tá, gente? Não existe isso. O Ozempic não vai aumentar a cabeça de ninguém. É só um aspecto do emagrecimento do corpo que ficou desproporcional. Imagina, você tá me vendo aqui agora, eu vou lá e perco 30 quilos. Continuo com o mesmo formato de rosto. Dá a sensação do rosto ter ficado maior, mas não é isso. E quais são os problemas conhecidos hoje do Ozempic? A gente sabe que a longo prazo ainda não tem. Mas quais são os problemas conhecidos hoje do Ozempic? Hoje do Ozempic, principalmente os sintomas enquanto você está utilizando, né? Queda de pressão, aí você vai ter enjoo, mal-estar. Você passa a ter má absorção de nutriente. Você começa a ter alteração intestinal. Porque imagina, se você tem um estômago se você tem um medicamento que bloqueia aquele esvaziamento do estômago de forma normal, você começa a ter um alimento que fermenta mais ali. Ele fica mais tempo parado. E isso causa desbiose intestinal. E alterou o intestino, daqui a pouco serotonina cai, que é o hormônio da felicidade. E aí você começa a ficar mais deprimido. Então o que tem de quadro depressivo pós-uso dessa medicação é assim, absurdo. Tá? Então esses são os principais efeitos nocivos do Ozempic. E agora você pensa, uma medicação desenvolvida para diabetes, tá, gente? Muitos usam o Ozempic por questão de diabetes. E aí você pode causar uma sobrecarga de pâncreas também. Agora, a longo prazo, o que vai acontecer? Veremos. Pô. Queria saber se é real. Alimentos que aceleram o emagrecimento. Porque existem diversas... se você toma isso e der 3 pulinhos de manhã... Dê um exemplo.
Sei lá, esses termogênicos de manhã lá, o que você falou, aquela da outra vez lá, que é limão com Shot cúrcuma, matinal, o famoso com shot pimenta e com tudo. Alimentos podem acelerar o emagrecimento? Podem, sim. Vamos lá. Mas o que a gente tem que entender? Eles só vão ajudar a acelerar o emagrecimento se você tiver naquilo que eu falei. Você tem que estar com seus hormônios reguladinhos, você tem que estar com uma alimentação aliada. Porque sim, existem estudos. Por exemplo, o café. A cafeína, existem estudos que aumentam, sim. Vamos entender o que é aumentar o metabolismo primeiro, né? Vamos imaginar uma pessoa, porque quando a gente fala sobre aumento do metabolismo, vem na cabeça de todo mundo, vai fazer a gordura ser destruída. Não é isso que pensa, aumentou o metabolismo, minha gordura vai ser destruída. Rápido. É rápido. Não, são alimentos que têm um efeito termogênico. Termo vem de temperatura. Então, a cafeína, ela tem um efeito termogênico, de aumentar a temperatura do corpo, tanto é que você fica mais agitado. A pimenta tem um efeito termogênico, aumenta a temperatura do corpo. Chá verde, chá de cavalinha, hibisco, aí temos a canela, o gengibre. Quando você toma, eles têm o efeito de aumentar um pouquinho a temperatura do corpo. É igual você fazer o bacon. Quando a panela tá quente, o bacon não vira aquela gordura, não derrete a gordura. Total. Se você aumenta a temperatura do seu corpo, teoricamente, você potencializaria a queima de gordura, certo? Só que já foram feitos estudos que se você utiliza só esses componentes termogênicos, você não perde gordura. Agora, se você tem uma dieta com déficit calórico é o quê? Comer menos do que o seu corpo está gastando. Você introduz esses componentes, eles podem ser um catalisador. Eles podem dar uma aceleradinha, sabe? No processo. Mas não ache que esses componentes por si só vão fazer vocês emagrecerem não, tá, gente? O desinchar é um exemplo desses? Vamos lá, o desinchar, ele tem os fitoterápicos, ele é uma planta, é um chá, né? Então o desinchar, ele tem plantas com potencial diurético. Eu não lembro, tá? Desculpa, eu não lembro se o desinchar ele tem o chá verde, mas eu acho que ele tem. Então se a gente pega o desinchar, tem o chá verde, não sei ao certo todas as ervas que tem ali dentro. Mas sim, você toma, você vai ver que você vai fazer xixi. Então a pessoa acha que perdeu peso, só que na verdade ela só fez xixi, ela perdeu líquido. Mas às vezes você tá numa dieta legal, bonitinha, você pode usar um chá. Você pode utilizar esses componentes termogênicos naturais. Isso vai te dar um up, te dar um gás. Então é uma coisa sim que pode ser acrescentada. Só que o problema é que as pessoas acham que só utilizar esses componentes vão fazer um milagre no emagrecimento. Aí você vai lá, ao invés de você fazer um exame de sangue, você prefere gastar com 200, 300 reais com um pacotinho de chá. Sabe? Isso entra na minha cabeça, gente. É uma burrice generalizada da pessoa querer ir lá na loja de suplemento, comprar o melhor termogênico, comprar o melhor queimador de gordura abdominal, compra gel para passar na barriga. Gente, para de jogar dinheiro fora. Faz o exame, faz uma alimentação legal. Eu tenho certeza que com tudo que a pessoa tem em casa de alimentação, ela vai conseguir ter um resultado, desde que ela entenda o porquê que ela não emagrece. Porque fazer dieta, cortar alimento, todo mundo faz, todo mundo sabe fazer. Agora, por que não perde peso? A gente tem que olhar lá para a tireoide, para o sono, para o intestino, para níveis de estresse, para cortisol, para T4, T3. A gente tem que olhar para esses hormônios, para insulina. Tem que olhar para tudo isso muito além de utilizar um produto desse. E como que eu consigo resolver o meu problema de sono e estresse, por exemplo, para conseguir emagrecer? Meu filho, ele pede para Deus. Vai rezar. Não é assim como, né? Porque tem muitas causas, sabe? Por exemplo, vamos supor que você... Renan, eu sou estressada por causa do meu trabalho. Quando a gente pega sobre estresse e ansiedade, a gente tem que identificar, peraí, é emocional ou é hormonal? A gente tem que olhar para esses dois lados, porque as pessoas só tratam ansiedade e estresse como psicológico. Gente, não é só psicológico. Se você tem uma tireoide alterada, você vai ficar deprimida, ansiosa, irritada, sem paciência. Se você está na menopausa com os hormônios baixos, você vai ficar mais deprimida, para baixo, ansiosa, né? Mais triste, o sono piora. Então, primeiro a gente tem que identificar, é hormonal ou é emocional? Como que eu vou identificar isso? Beleza, tô lá ansiosa, tô triste, tô pé da vida. Você vai se perguntar, a minha ansiedade, meu estresse, minha depressão, né, tem motivo? Se você falar, não tem motivo, minha vida tá perfeita. Sou rica, sou feliz no meu relacionamento, tenho uma casa maravilhosa, meus cachorros me amam, entendeu? Tenho comida todo dia, uma família incrível, né? Tá tudo perfeito. Não tem motivo.
peraí, se não tem motivo para sua depressão, para sua tristeza, irritabilidade, sua ansiedade, vamos olhar os hormônios. Vamos ver os hormônios sexuais, vamos ver tireoide, tem que ver cortisol, tem que deficiência de vitaminas. Porque se você tem deficiência de magnésio, se você tem deficiência de B12, se você tem deficiência de vitamina D, você fica mais deprimida. Você fica mais irritada, mais mal-humorada, sem paciência, sem memória. Então, beleza. Você foi lá e se perguntou. Minha ansiedade, meu estresse, minha irritabilidade não tem motivo nenhum porque minha vida é perfeita. Então você vai olhar hormônios. Mas você fala pra mim, doutor Renan, mas tem motivo. Aí você tem que fazer uma outra pergunta. Esse motivo, ele é real ou ele é criado? Como assim real, criado? Gente, quantas vezes a gente tá lá no banho, tomando um banho, de repente você cria uma novela na sua cabeça. Se meu irmão tivesse me falado isso, eu falaria pra ele estar lá pra aquele lugar, vai se ferrar e não sei o quê. Quantas vezes, às vezes, você brigou, já resolveu, mas você lembra daquilo, fala assim, nossa, eu devia ter falado isso, falado aquilo. De repente você começa a sentir ansiedade. E tem outra situação também, por exemplo, você tá na sua casa, 10 horas da noite. De repente o telefone do seu marido toca. E ele sai de perto de você para atender. Ele vai lá no banheiro, tranca a porta e vai atender o telefone. O que você pensa? Tá me traindo, tá falando com a outra, né? Enfim, tá escondendo alguma coisa de mim. Você já começa a criar um monte de coisa, aquilo te gera ansiedade. Por quê? O nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Ele entende a imagem que você cria nele. Então, se você cria uma imagem que você está sendo uma cena no seu cérebro que você está sendo traída, que você está passando por vários problemas e tal, ele vai acreditar naquilo. Você vai alterar nível de cortisol, vai alterar adrenalina, você vai alterar algumas questões hormonais que vão te causar isso. Então, beleza. Doutor Renan, tem motivo. É real ou não? Se você vê, não é real. Então, meu filho, respira, sabe? Respira. A hora que você passar por isso, você tem que... É sempre uma técnica que eu ensino para as minhas alunas, de você tá nesse momento, de você tá criando uma novela, viajando na maionese e criando essas coisas, lembra, respira fundo e lembra de um evento muito feliz na sua vida. Sei lá, a formatura do seu filho, ou um dia que você passou na prova, um trabalho que você conquistou. Lembra um dia muito feliz. Você muda no mesmo segundo. Parece mágica, porque o seu cérebro não entende o que é real. Ele entende o que você coloca nele naquele momento. Então, beleza. Fui lá, respirei, coloquei imagem legal, me tornei uma pessoa altruísta, né? Tô equilibradíssima. E aí, o que você vai fazer? E continua ansiosa. Olha pros hormônios. Entendeu? Agora você fala pra mim, doutor Renan, mas eu tô estressada, ansiosa, irritada, mas tem um motivo. Perdi meu emprego, morreu um ente querido. Beleza. Então, assim, né? Você tem que entender que a gente é uma consciência aqui. Se você deixar os seus pensamentos te dominarem, é muito difícil você entender que a gente vai para uma parte meio espiritual, né? Enfim. Mas se você entende que você é uma consciência e que você não é os seus pensamentos, briguei com alguém. Às vezes é uma questão daquela pessoa e não é sua. Você leva para você, sabe? Eu sou uma consciência, eu tenho que vivenciar o que está acontecendo aqui e aceitar e deixar passar. Agora, não é porque você tem um motivo que você não deve olhar para os seus hormônios, entendeu? Então, falar assim, como tratar, a gente tem que ir por esse diagrama e tentar colocar as coisas no devido lugar. E como que você ajuda uma paciente que ela tem essa resistência? Ela não consegue emagrecer por diversos traumas. Já fiz dieta do ovo, jejum intermitente, dieta líquida e não consigo, não acredito. O que você faz para trazer ela para... Primeiro, se ela não acredita nela, eu peço para ela nem se tornar minha aluna. Porque o primeiro passo é você acreditar em você. Aí tem um monte de gente, quando eu tô, por exemplo, fazendo o lançamento de curso, mas eu não sei se eu quero, não sei. Não, querida, você vai entrar, você tem que falar assim, eu vou me colocar em primeiro lugar. Porque esses medos, sabe, Thay, esses medos acontecem por traumas que essas pessoas viveram ao longo da vida. E cada trauma que essa pessoa vive, independente seja de ganho de peso, de efeito sanfona, ou até questões pessoais, cada trauma, o cérebro cria uma camada, como se fosse uma cebola, e toda vez que ela chega perto daquilo que causou muita dor dela, o cérebro vai colocar barreiras. Querida, você não vai dar conta não, é aquela voz interna. Ele quer manter naquele modo automático, porque tudo que te tira da sua zona de conforto gera dor, gera esforço, e tudo que gera esforço requer energia, você tem que sair desse modo automático. Então eu dou um sacode, tá? Eu falo assim, querida,
não é pra você, se você não quer. Agora, se você vai se colocar como prioridade, deixar de... Porque eu sei que é normal na sociedade que a gente vive hoje, você colocar o trabalho acima de tudo, filho acima de tudo, marido acima de você. Acima de tudo não, acima de você, né? O trabalho acima de você, relações acima de você, filho acima de você, casa em cima de você. E aí você tá ali no canto da sala vendo a vida de todo mundo acontecer e você se esquece. Eu falo assim, não, você vai entrar, você vai continuar cuidando de todo mundo. Você só vai ser a primeira da fila. E aí dentro do programa a gente tem aulas de mentalidade, várias técnicas de mentalidade, tem as pílulas de mentalidade quase que diariamente para motivar elas. Porque a motivação, ela é igual você acender churrasqueira com um pedaço de papel. Você coloca fogo no pedaço de papel, vai acender churrasqueira, o carvão. Não vai, porque queima muito rápido. A motivação, ela queima muito rápido. E a gente precisa colocar combustível ali o tempo todo na motivação. Então, existe esse trabalho que é feito, mas existe uma parte que não dá pra gente fazer, que é a parte da pessoa, sabe? A pessoa tem que acreditar que é possível, né? E eu mostro pra ela que tudo que ela fez é errado. Aí ela fala assim, não, existe um outro caminho. Aí ela vai. O seu programa é 100% online? 100% online. 100% online. E quais são, não sei se a palavra é dificuldade, mas quais são os obstáculos de você tratar algo ou aprender dietas na internet? Porque você digita qualquer coisa lá no Google, dieta para emagrecer, e você acha várias. Qual que é o perigo disso, o risco? O perigo dessas dietas prontas, eu chamo de dieta de gaveta, né? É muito fácil. Você pega a dieta da amiga, você pega a dieta do Google. Quais são os perigos disso? Primeiro, se for uma dieta que não tem uma quantidade de proteína legal, você vai perder massa magra, vai ficar flácida. E mulher pós-menopausa com baixa de massa muscular, 100% de chance de desenvolver osteoporose. Então esses são os perigos. E mais uma vez, aí eu sempre pergunto, né? Quantas vezes vocês já fizeram isso? E quantas vezes deu certo? Nenhuma. Porque você tá lá me assistindo é porque não deu. Entendeu? Não deu. Então os perigos são deficiência nutricional, e não trata a base hormonal metabólica. Não adianta o emagrecimento que não trate a base hormonal metabólica. E quando eu falo base hormonal metabólica, gente, eu não tô falando de vamos fazer reposição de hormônios de menopausa, fazer reposição de testosterona, vamos injetar as coisas. Não faço nada disso ali. É totalmente natural. A base hormonal metabólica que eu falo é, novamente, vamos cuidar de insulina, vamos cuidar do sono, vamos cuidar do intestino, vamos aumentar a energia, disposição, repor as vitaminas que precisam, sabe, para fazer o corpo dessa pessoa trabalhar. E ela entende que fazer essas dietas de gaveta, mais uma vez, vai fazer ela se frustrar, entendeu? Agora, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Gente, você troca de celular todo ano, sabe? Você vai lá, quanto que custa? Hoje em dia, toda hora você gasta com um monte de coisa supérflua. É questão de prioridade. Novamente eu bato assim, não acho que é para mim, eu falo, você não tem que estar nesse grupo, porque nesse grupo tem que estar gente que verdadeiramente vai fazer diferença. Porque isso gera um movimento ali dentro, porque ela se motiva, o negócio é incrível. É por isso que ela tem os resultados, é fantástico. Tô instigada, e você? Tá, eu tenho várias perguntas. Mas você não pode se inscrever, eu posso. Pô. Você não precisa, Yuri. Mas agora eu pego o contato dele e ligo pra ele, pronto. Tá bom. Jejum intermitente que ela citou. Funciona? Funciona, é incrível. Jejum intermitente, eu quase fui crucificado pelado na praça da minha cidade, eu sou de Lavras, e tacaram pedra em mim, né? 8 anos atrás, eu fiz pós-graduado em nutrologia e minha tese de defesa foi jejum intermitente. Então, cara, sabia tudo de jejum intermitente. Minha tese de defesa foi 70 páginas, né? Aí imagina, uma cidade, minha cidade de Lavras é incrível, eu sou apaixonado, tá? Mas o que acontece? Os profissionais, cabeça fechada, né? E eu comecei a falar de jejum intermitente. Nossa! Eu fui pauta de uma... Lá tem a UFLA, Universidade Federal de Lavras, que é incrível, né? Mas lá tem um curso de nutrição. Fui pauta de palestra lá, de me detonarem, assim, pra todo mundo. A minha prima, que é nutricionista, ela fazia nutrição, ela viu aquilo, saiu até chorando do negócio, porque... totalmente antiético, né? Ok. Aí fazia jejum. Jejum primeiro não é dieta, é uma estratégia que você pode colocar em qualquer dieta. Qualquer tipo de dieta você pode colocar estratégia de jejum intermitente. O jejum intermitente vai ajudar na perda de peso, vai ajudar a controlar insulina, glicose, colesterol, compulsão alimentar, gordura no fígado. Em algumas pessoas aumenta a energia, aumenta a disposição, te desincha,
Mas fala assim, como que não serve? Né? Enfim, continuei. E me detonavam. Aquele médico que fala de jejum, era assim, as indiretas, sabe? Na época. Falei, ai meu Deus, respira, né? Aguenta a chicotada que vai dar tudo certo. Passou 4 anos, de repente a capa do jornal da UFLA. Professor, pesquisador da Universidade Federal de Lavras, nossa, esqueci o nome dele, eu até dei parabéns para ele depois, comprovou que jejum intermitente funciona. Gente, mas o que eu fiz com aquela reportagem? Nossa, acho que eu fiquei 2 meses usando aquela reportagem quase todo dia no meu perfil, esfregando na cara de todo mundo. Tiveram que me engolir, né? Que eu falava isso na época há 5 anos, há 4, 5 anos. Mas o jejum é incrível, mas o jejum tem prazo de validade, tem forma correta de fazer. O que as pessoas pensam que é o jejum? Vou parar de comer todo dia. Fica todo dia sem tomar café da manhã, vai todo dia direto para o almoço. Gente, isso não é jejum, não. Jejum intermitente, a gente tem que enganar o seu corpo. Cada dia você come de um jeito. Então o ideal é, um dia você faz jejum, outro dia não, um dia faz, um dia não. Porque imagina, se toda dieta o seu corpo vai se adaptar, 100% da dieta o seu corpo vai se adaptar. A gente tem que enganar ele. Então antes dele adaptar, eu tenho que trocar de dieta. Só que o jejum, imagina, um dia eu faço, um dia não. Então seu corpo, cada dia você come de um jeito. Aí ele demora mais tempo a se adaptar. Só que depois de 3 meses, seu corpo adapta com o jejum. Depois de 3 meses, adapta. Aí você tem que parar com o jejum, tem que fazer outros estímulos. E aí as pessoas veem assim, tô fazendo jejum, parei de emagrecer. Ou tô fazendo jejum agora, não tô emagrecendo. Aí quando vai lá perder um pouco de massa magra, porque tem que fazer essas trocas, sabe? Eu chamo de ciclagem de dietas, onde você faz uma dieta, aí você troca dieta, onde seu corpo se adaptar. Mas o jejum é incrível, existem vários tipos, né? De jejum de 14 horas, tem gente que faz, mas eu não vejo muito sentido. Agora, jejum de 16 horas, fantástico. Jejum de 18 horas, acima de 18 horas, até 18 horas ele vai ajudar em tudo isso que eu falei. Glicose, insulina, colesterol, no emagrecimento, compulsão alimentar. Mas acima de 18 horas ele começa a acontecer um processo de turnover celular, onde você começa a potencializar a troca de células velhas por células novas. Então existem inúmeros estudos hoje mostrando que jejuns prolongados ajuda até a destruir células cancerígenas. Então, assim, é fantástico, né? Melhora o sistema imunológico. Mas aí tem que ter acompanhamento, porque eu vejo muita gente fazendo jejum de 24 horas todo dia. Aí come uma vez no dia, vai comer só no outro dia, só no outro dia. Não pode, você vai perder massa magra. O jejum de 24 horas é indicado você fazer aí uma vez por semana. No máximo, entendeu? E aí você fala assim, doutor Renan, e esse povo que faz jejum de 3 dias, de 4 dias, isso faz sentido? Olha, de verdade, não. Porque depois de 4 dias, aí você volta a comer, normalmente. Você acha que vai continuar, vai perpetuar esse processo de troca de células velhas por células novas, de melhoria do sistema imunológico? Não tem nenhum estudo que comprova isso. Agora, estudo de 24 horas existe. Então, os 24 horas, beleza. Né? Quem quer fazer pensando em saúde, com acompanhamento, tá, gente? Porque eu sei que muita gente vai ver a gente aqui e vai falar assim, vou fazer de 24 horas para emagrecer, vou ficar linda, maravilhosa. Pensando em saúde, a gente pode pensar nesse uma vez por semana de 24 horas, mas também tem prazo de validade. E como controlar a fome durante esse jejum? Como controlar a fome? Muita água. Quando você acorda de manhã, no período de jejum, você tem que tentar beber 2 litros no período em que você está de jejum ali de manhã. Quando você acorda, 500 ml de água. E você pode colocar fibra, por exemplo. Você pode colocar o psyllium. Só que você acostuma, sabe? Assim, no jejum de 16, 18 horas. Agora, o de 24 horas, existem algumas modalidades. Tem o jejum calórico, que é aquele onde você não come nenhuma caloria enquanto você está no período de jejum. E existe o jejum metabólico, que é um jejum em que você pode colocar fontes de gordura no período em que você está de jejum. Por exemplo, vou colocar um óleo de coco no café. Vou colocar uma manteiga ghee no chá. Então você pode comer algumas fontes de gordura. Por exemplo, quando eu vou fazer um jejum de 24 horas, ou eu indico alguns desafios para as alunas, e tem um só que tem um dia de jejum de 24 horas lá no final, eu falo para elas, olha, passou de 16 horas, você pode colocar ali 1 colher de chá de óleo no café, as gorduras boas. Mas tem que ser gordura. Se for qualquer coisa que aumente a insulina, você quebrou seu jejum. Certo?
Então você pode fazer isso porque a gordura vai dar saciedade, pode colocar o psyllium, que não vai quebrar o jejum. Agora, shot, aquela hora que você tinha falado, shot de manhã, água com limão, não podemos jejum, que dependendo pode quebrar o jejum. Boa. Você toma óleo de coco? Não mais, mas é porque eu enjoei, tá? Assim, o óleo de coco, ele tem um triglicérido de cadeia média, né? Então eu preferia... lá no começo eu usava óleo de coco, me sentia super bem. Depois eu troquei pelo TCM, que é o triglicérido de cadeia média, né? Ele vai ser mais caro e tal. Mas eu colocava no café. Só que depois eu comecei a me sentir muito bem, assim, sabe? A gente tem que tomar cuidado com... Quando você começa a aprender, vou falar o meu caso, tá? Você começa a fazer prática ortomolecular, medicina integrativa, aí você faz curso de nutriendocrinologia, aí faz um monte de coisa. Você começa a usar tudo. Você começa a usar tudo e você começa... Peraí, será que isso aqui faz sentido para a saúde que eu busco? Você tem que, como eu disse antes, a gente tem que ser um pouco mais crítico. Será que o óleo de coco tá mudando alguma coisa no que eu busco? Não, porque eu sentia bem, tinha energia, tinha disposição, saúde, dormia bem, né? Tudo certo. Agora, quando chega uma pessoa, Renan, me sinto cansada, meu cérebro não tá legal. Você repõe vitamina, você coloca um TCM ali no café, é legal, cara, é legal. É legal, mas hoje eu não uso, mas por escolha minha. Não é porque é ruim, não. É legal, tá? É bom, faz bem. Boa, excelente. Deixa eu só calibrar minhas próximas perguntas, tem um pouco tempo. Queda de cabelo, tem solução? Depende. No meu caso, teve. Eu fiz um transplante capilar, entendeu? Não, mas queda de cabelo... Eu sei, tô brincando. O que acontece? Tem, vamos lá, queda de cabelo que não é genética, não é androgenética, né? Não é alopecia androgenética. Tem solução, claro, mas a gente tem que olhar pra causa de novo. Queda de cabelo. Quem faz dieta restrita por muito tempo, restrição de carboidrato por muito tempo, cabelo cai. Cabelo fica mais fraco. Existe um tipo de eflúvio, né, de queda de cabelo, quando cai muito cabelo, que é por estresse. Então, qualquer situação de estresse que a gente passa, se você passa muito estresse, o folículo piloso, ele pode quebrar o cabelo. Então, é um tipo de queda de cabelo. Por exemplo, comecei a fazer dieta. Às vezes é uma situação de estresse para muita gente. E aí cai cabelo. É a dieta que tá fazendo meu cabelo cair. Talvez não. Talvez você vê a dieta como estresse, isso tá te estressando. Né? No início eu sei que nem sempre é fácil. Nos primeiros 15 dias é difícil, principalmente quem vem de uma alimentação ruim, é difícil. E aí esse estresse pode fazer o cabelo cair. Mas existe por deficiência de vitaminas. Aí tem que repor vitamina. E quem tem o hipotiroidismo, gente. Quem tem o hipotiroidismo lá, que eu falei não repõe o T3, quem tem o hipotiroidismo e não faz reposição de T3, o cabelo cai muito. É um dos principais sintomas do hipotiroidismo não tratado corretamente. Então, queda de cabelo. Então, se o seu problema é tireoide, tem que tratar a tireoide. Se o problema é vitamina, a gente tem que repor as vitaminas. Se o problema é uma alimentação que está comendo muito pouco, vamos ajustar essa alimentação. Tô com muito estresse. Tem que controlar estresse, seja com fitoterápico, enfim. Tô dormindo mal. Vai cair cabelo também. Qualquer situação de estresse vai causar esse tipo de queda de cabelo. Existem alimentos que ajudam a fortalecer unha e cabelo? Existem. Sardinha, salmão, né? Porque vão ter são fontes de ômega. Aí tem, eu até passei outro dia um shake fortalecedor de cabelo que a gente tem que pensar em vitamina E. Quando a gente fala de cabelo, a gente tem que pensar em magnésio, né? E a gente tem que pensar em proteína, porque não tem como você construir um cabelo forte sem comer proteína. Então, o que tem proteína? Ovo, porque o ovo vai ter vários nutrientes, até vitamina E também para o cabelo. Para cabelo, ovo é um dos principais alimentos. Ovo, folhas verdes escuras da classe das crucíferas, né? Que é brócolis, couve, repolho. Essas ajudam muito em cabelo. Cenoura ajuda muito em cabelo por conta do beta-caroteno, que também tem uma função sobre fortalecimento de cabelo. A cenoura do Yuri. Ele tá me cutucando aqui. Aí tem as fontes de ômega, né? Como sardinha. Eu gosto sempre de falar de sardinha como uma opção barata, né? E tem o salmão, também poderosíssimo. Ômega 3 poderia ser, não? Ômega 3? Ó? O ômega 3 também. Suplementação? Suplementação de ômega 3. Pra unha é a mesma coisa? Pra unha é a mesma coisa. Mesma coisa. Mas aquilo que eu falei. Não adianta você se entupir desses alimentos se você tem um hipotiroidismo, se você tem estresse, se você tem uma causa base mais importante do que a alimentação. A gente tá numa epidemia de dengue pesada, né?
E eu sei que vários casos desses evoluem independente da nossa vontade, né? Mas assim, o que a gente pode fazer de prevenção, assim, para ou aliviar os sintomas ou tentar evitar a parte pior da dengue? O que a gente pode fazer como prevenção? Vamos lá, a gente tem que pensar sobre imunidade. Como que a gente vai fazer o seu corpo conseguir trabalhar melhor para você? Porque para fazer a prevenção, não tem jeito. Se o mosquito picou, né, você vai pegar, né? Enfim, se você não tiver algum tipo de imunidade. Mas a partir do momento que você pegou, tem um protocolo que eu gosto muito de passar. É assim, esse protocolo, eu criei ele testando e vendo que as pessoas melhoravam muito mais rápido. Então, assim, não existe um estudo científico que fala assim, esse protocolo é de fato. Própolis. Tem uma história do própolis muito legal, própolis verde, que foi inclusive, um paciente meu. Esse paciente meu, ele é produtor de mel e de própolis. E ele falou assim, Renan, e ele é professor universitário de zootecnia, não sei qual a área da zootecnia lá, qual a especialidade. Ele falou, sabia que o Japão compra quase todos os grandes estoques de própolis verde do Brasil? Eu falei, não, mas por quê? Porque lá eles utilizam o própolis verde brasileiro como um dos principais antibióticos para gripe, sinusites e em algumas infecções de pele e tal. Eu falei, mesmo? Mas como que eles usam? Então, eles usam o própolis 1 gota por quilo de peso, no máximo de 60 gotas para mulher, no máximo de 80 gotas para homem, 2 vezes ao dia quando a pessoa está com uma infecção. No máximo aí 7 dias. Então é um protocolo de própolis poderosíssimo, né, para infecções. Aí beleza, né, começou dengue, eu comecei a testar. Mas antes, né, de dengue, eu falei assim, deixa eu ver se esse negócio é verdade, né, desse negócio do própolis. Eu gosto de testar, eu testo tudo, gente, tudo. Daí eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, Renan, acho que eu tô com infecção de urina. Me passa um antibiótico. Eu falei, mãe, vou fazer um teste com você. Vou fazer um teste do própolis. Vamos fazer o teste do própolis. Aí eu dei pra ela na dose lá certinha. 2 dias, acabou os sintomas. Só que eu mantive, mas até dar 5 dias pra tratar. Curou. Falei, o negócio... Falei, talvez não era uma infecção de urina da minha mãe. Daí aconteceu comigo. A gente foi na época... Enfim, um casamento e tal. E todo mundo gripou e com infecção de garganta. Todo mundo ali, né, da minha família e tal. Aí eu comecei também com infecção de garganta. Comecei com a garganta... Eu falei assim, não, vou tomar minha dose de própolis. 1 dia, acabou os sintomas. E todo mundo arrastou por 15 dias. Aquela gripe pesada, né? Todo mundo ficou até na dúvida se era Covid, se não era, enfim. E eu falei assim, tem alguma coisa aí. Daí, teve mais algumas pacientes reclamando de infecção de urina. Eu falei, vamos testar o própolis? Todas, o negócio curou. 3 dias. Eu falei assim, cara, esse negócio é poderoso mesmo. Porque a gente aprende sobre própolis. Vamos tomar própolis, 20 gotas por dia e tal. Mas quando você tá com uma infecção, faz uma dose de ataque. Daí comecei a aplicar isso em dengue, né? Na época eu até atendia pronto-socorro também. E eu comecei a aplicar isso em dengue. Dar altas doses de própolis. Aí vitamina D, durante 5 dias, faz uma dose mais alta de vitamina D. Também dose de vitamina C. E tem um componente que é o Bronchovaxon, que ele é de farmácia, que ele melhora o sistema imunológico respiratório. Mas todo o sistema imunológico, ele é natural também, Bronchovaxon. Eu montei esse protocolozinho. E as pessoas em 3 dias estavam muito bem. E tem gente que arrasta dengue 15 dias, sabe? Daí eu comecei a replicar isso e todo mundo ficava ótimo. Né? Isso também, gente, que eu vou falar aqui, não é protocolo de Covid, porque eu sei que isso é super polêmico. Não é protocolo de Covid, mas na minha família eu falei assim, gente, vamos fazer isso. Todo mundo ficava bem. Minha família inteira pegou, minha família é gigantesca, minha família tem 200 pessoas, né? 12 tios de um lado, 8 tios de um outro, aí tem os esposa, marido, um tanto de sobrinho, um tanto de primo. E aplicava, gente, isso, todo mundo ficava bem super rápido. Então o que a gente tem que entender? Isso trata a dengue? Isso trata a Covid? Não, mas faz o seu sistema imunológico trabalhar para você, certo? Então a gente tem que pensar nisso. Você tem que melhorar mais rápido se o seu corpo conseguir trabalhar de forma melhorada para você. A gente trabalha, a maioria, né, das pessoas foi tudo para centro urbano, sai da área rural, né, que tomava sol. Então assim, a gente toma pouco sol. É real que ou todas essas pessoas, ou a grande maioria, tem deficiência de vitamina D se não repor? Todo mundo. Todo mundo tem deficiência de vitamina D.
Principalmente porque os médicos tradicionais, se a vitamina D tá acima de 20, já fala que tá ótimo. Te manda, tá tudo certo que essa vitamina D não precisa repor. Gente, uma vitamina D ótima tem que ser acima de 50. Uma vitamina D ótima tem que ser acima de 50. Então tem que repor. Agora você fala assim, então é porque eu não tomo sol? Não, porque o sol que produz vitamina D é o sol do meio-dia às 2. Você vai ficar lá nesse sol agora, com risco de, sei lá, câncer de pele? Né? Enfim, ninguém vai ficar todo dia pelado no sol de 2 da tarde. Não tem como, então tem que repor, gente. Boa, excelente. Ó, esse foi mais um Chablau. Só tô encerrando porque tem que encerrar. E eu quero deixar isso bem claro. Porque se não tivesse, era mais 1 hora. Fácil. Eu sei. Eu já tava aqui, 15 minutos. Encerra, chega. Não, eu aqui comecei a cortar. Não, isso não dá pra falar agora. Deixa eu economizar tempo. Eu comecei cortando. Eu também falo demais, desculpa, tá, gente? Mas eu acho que a gente ajudou muito o pessoal Foi em ótimo, casa. foi explicativo. Né? Que bom. Não. Ótimo. Foi maravilhoso. É sempre bom saber. Agora, sabendo que é medicina integrativa, né? Fica mais fácil. Exato. Renan, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado, Nem te Yuri. chamei de doutor, Renan. Doutor Renan. Renan, gente, já estamos em casa. Muito obrigado por você ter vindo e esclarecido. E já quero deixar o convite para daqui um tempinho você voltar. Sim, parte 2. Combinado, Thay. Voltarei com o maior prazer. Talvez com meia hora a mais. Se quiser fazer um protocolo comigo, fica à vontade também. Tamo aí, é isso. Eu posso ser cobaia, não Posso ser ratinho de laboratório. Combinado. Mas você não tá precisando, tá ótimo, viu, Thay? Então tá bom, obrigado. Doutor Renan Botelho aqui no Chablau. Gente, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.